Então hoje a gente vai falar do ser. Vamos falar mais do ser. Dos três, mas com foco no ser. Semana que vem nós vamos falar mais do fazer. E aí, no outro domingo, nós vamos falar do ter. Eu vou te mostrar isso aqui hoje. Eu vou mostrar para você isso aqui hoje à luz do Evangelho. Porque isso aqui, segundo eu vi aí na internet, no YouTube, no Google, não é novidade. Inclusive, alguns coaches ensinam isso aqui. Não é novidade. Mas nós precisamos entender na ótica, na perspectiva do Evangelho, à luz do Evangelho. Porque eu vou te mostrar que se não for na luz do Evangelho, isso aqui pode ser nocivo à pessoa. Embora esteja na ordem, embora isso aqui teoricamente esteja correto, mas se não for à luz do Evangelho, ao invés de ajudar, pode prejudicar. É isso que eu quero mostrar também para vocês. Então vamos lá. Vamos na palavra, vamos ler a palavra e depois a gente entra aí nas explicações. Romanos 7. Começo por Romanos 7. A partir do versículo 4. Sugiro que todos vocês meditem em todo o capítulo 7. Você tem hoje aí até meia-noite, né? Tem o dia inteiro ainda para meditar no capítulo 7 inteiro. Também tem amanhã, enfim, tem até domingo que vem. Medite no capítulo 7 inteiro e medite no capítulo 15 de João inteiro, sem pular nenhum versículo. Aqui vamos a partir do 4. Diz assim: assim, meus irmãos, sabe, só um detalhe, sabe essa canção que nós cantamos agora, que a gente ouviu? Eu vou colocá-la de novo. Só que eu vou colocá-la de novo depois da gente ler isso aqui. Vocês vão entender a canção muito melhor. Falar, agora... E vocês vão ver o quão essa canção é forte. Mas depois que ler aqui, porque a canção, ela foi composta, né? Quem compôs a canção, compôs baseado no que a gente vai ler aqui em Romanos capítulo 7. Então vamos ouvir a canção daqui a pouco de novo. E aí você vai ter um entendimento melhor. E vai perceber com mais clareza o quão essa canção é forte. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei. Quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Olha, ele está dizendo aqui, eu vou fazer um breve comentário desses versículos. Um breve, para depois a gente mergulhar. Ele está dizendo o seguinte: Cristo morreu por nós na cruz, por amor a você, a cada um de nós. Ele se entregou, ele morreu para nos perdoar, para nos aproximar, para nos reconciliar com Deus. Quando nós nos entregamos, nós também morremos para nós mesmos. Nós morremos, o Marcelo morreu para o Marcelo. Marcelo deixou de existir. Essa é a proposta do Evangelho. Novo nascimento. A boa notícia é essa. Você recebe. Às vezes a pessoa está com a vida assim, ó. A vida dela está assim. Ó. Problema. Opa, me sujei. Problema. Muitos problemas. E ela está se sentindo amassada pelos problemas. Não está bem. Qual é a proposta do Evangelho? Então você que está com a sua vida assim, e a nossa vida externa é consequência de quem nós somos. De quem nós somos. Porque o ser é a raiz. Vocês concordam compreendem que o que nós fazemos é consequência do que somos? Uma pessoa faz caridade é porque ela é caridosa.
A pessoa, ela faz maldade porque ela é má. A pessoa, ela carrega muitas mágoas e ela, então, está dando troco. Ela está fazendo uma vingança. Ela está agindo de forma vingativa porque ela é uma pessoa rancorosa. Tudo, absolutamente, que fazemos é consequência do que somos. Então, aqui estão as nossas decisões. Então, aqui, o ter é consequência do fazer, das decisões que a gente toma, das coisas que a gente faz. Só o que a gente faz é consequência do que somos. Então, tudo absolutamente depende do ser. É a base, é o principal. Quem eu sou, quem eu tenho sido. O que o Evangelho propõe? Você está com a vida assim. Por causa do que você é, você fez escolhas erradas e hoje você está tendo esses problemas. Estão acompanhando, gente? Está claro? Qual é a proposta do Evangelho? Você pode... A boa notícia, Evangelho é boa notícia. A boa notícia é que você pode receber uma folha em branco. Limpinha. Limpinha. Ó, com licença, gente. Com licença. Não é o ideal não, né? Mas vou usar aqui, ó. Que é o bom ar. Seria bom o perfume, né? Não é bom ar, né? Mas você recebe, ó, uma folha em branco. Cheirosinha. Você tem a chance. Por causa do que Jesus fez na cruz, você tem a chance de recomeçar. Mas você tem que morrer para si, para poder nascer de novo. Você quer nascer de novo, deixando de ser isso aqui? Você não pode ser isso aqui sem abrir mão disso aqui. Você não pode. Não tem como. Preciso morrer para nascer de novo. Preciso dar a minha vida para receber nova. Preciso abrir mão dessa folha para receber uma em branco e escrever com Cristo um novo e vivo caminho. Uma nova vida com Cristo, um novo caminho com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma nova história com Cristo. Uma nova história, uma vida de filho, uma vida de filho de Deus. Muito bem. Continuando aqui, versículo, paramos no 5 agora, é isso. Aí, olha só, no 4 ainda, como resultado, quer dizer, a gente se une a Cristo, morre assim como ele morreu, se entrega assim como ele se entregou, e aí a gente pode produzir bons frutos, boas obras para Deus, nascendo de novo, frutos do Espírito. Versículo 5. Quando éramos controlados pela natureza humana, eu estou usando a versão NVT, sempre uso a NVT, mas só muda algumas palavras, o sentido é o mesmo, caso você esteja usando uma outra versão. A NVT, existem algumas versões que são mais para a linguagem dos dias de hoje, mais fáceis de entender. A NVT é uma delas. E as duas melhores desse tipo de versão é a NVI e a NVT. A NTLH é boa, mas há uma crítica por ela não ser tão fiel ao original como a NVT é e a NVI também. E tem uma outra versão chamada A Mensagem, que é boa de se ler, mas não é ideal para se pregar no culto, não é ideal para que a gente leia apenas ela. Ela pode ser um complemento, porque ela também sai, às vezes, um pouco, ou às vezes até bastante do original. Mas é uma boa Bíblia, mas a NVT, ela une as duas coisas. Clareza, muito clara, muito fácil de entender. Palavras são menos complicadas, mas sem sair sem deixar de ser fiel ao original. Isso que é o NVT. Aí ele fala aqui, ó, quando éramos controlados pela natureza humana, quer dizer, pela carne, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. O salário do pecado é a morte.
Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Continuando. Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Versículo 7. Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse não cobice. Versículo 8. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. E eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Por isso que a Bíblia chama da antiga aliança um ministério da morte, e a nova aliança com um ministério da vida. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. Ele vai explicar aqui agora que o problema não é a lei, que fique claro, mas é o pecado. O problema é o pecado. Deixa eu desenhar aqui uma outra coisa. Paramos no 11. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo cristão precisa entender. É simples o que eu vou colocar aqui, mas ao mesmo tempo é extremamente profundo. No projeto Casa, que nós vamos iniciar no dia 27 de novembro, dia 27 desse mês, Projeto Casa, um curso para quem quer se aprofundar na palavra, junto com o professor Vinícius, um amigo, um irmão, um excelente professor. Não é um curso de teologia, mas é um curso de profundidade bíblica e de profundidade nas coisas mais relevantes que existem. Depois da gente entender bem tudo que é mais importante ou relevante, aí a gente pode depois partir para um curso teológico. Eu penso que algumas pessoas partem para o curso teológico querendo dominar assuntos complexos e que não são, às vezes, tão relevantes, sem dominar primeiro os assuntos mais relevantes. Então a gente tem uma escada aí, a gente precisa subir essa escada, mas respeitar os degraus da mesma. O que é importante entender? Importantíssimo. Depois que eu e Michele entendemos isso, nós passamos a entender a Bíblia muito melhor. A leitura bíblica passa a ter muito mais sentido quando você lê a Bíblia num todo, num contexto geral. Claro que eu estou fazendo aqui, pessoal, é um baita de um resumo. Eu estou simplificando demais, tá? Mas só para vocês entenderem. Toda a Bíblia se resume nisso aqui, ó. Não sei se vai dar o espaço, mas eu vou colocar aqui, ó. Queda. Deixa eu colocar aqui, ó. Senão não vai dar espaço. Eu vou colocar de cima para baixo, vai ficar melhor. Vou colocar aqui, ó. Criação, fomos criados por Deus. Lembra de Adão e Eva, do Éden? Isso aqui dá uma mensagem só para falar sobre isso. Dá para falar vários domingos só sobre isso, ou pelo menos um. Criação, aí vem a queda. Com a queda vem. Deixa eu baixar aqui. A redenção. Eu vou parar aqui, porque tem a... Se a gente continuar aqui, é a glorificação, né? É a volta de Cristo. Mas vamos nos atentar a isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que... Ah, tá bom. Tá dando para ver bem aí.
Ok. Aqui, pessoal, havia uma harmonia, né? Deus visitava Adão e Eva ali todo fim de tarde. Havia uma harmonia. Eles estavam ali. Havia uma pureza. Eles estavam ali. Era tanta pureza que eles estavam nus. Deus criou o homem. Deus criou o homem para que o homem fosse um representante dele. Olha, me adore e cuide das outras coisas que eu criei. Você é meu representante. Olha onde eu te coloquei. Olha o meu plano para você. Está tudo certo. Tudo bonito, organizado, lindo, harmonioso. E você vai cuidar das coisas que eu criei. Porque eu não criei só você. Eu criei várias outras coisas e criei você para cuidar dessas coisas. Inclusive a terra onde você está, ela vai te alimentar. Ela vai te alimentar. Fique tranquilo, né? Fique em paz. Tá? Tudo foi pensado e muito bem planejado. Então você está aí. E olha, tem todas essas árvores aqui. Mas tem essa aqui, esse fruto aqui, que você não deve comer. Só isso aqui. Aí você, né? Não vou me aprofundar agora aqui, mas aí veio o diabo usando a serpente. E disseram que se eles comessem não teria problema, que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E o pecado é isso. Se você quer uma definição de pecado, poderíamos aqui discutir isso e dar algumas definições. Mas eu acredito que a maior definição, a mais clara definição de pecado é a pessoa se tornar Deus de si mesma. Pecado é quando eu me torno o meu Deus. Eu não falo isso, porque isso é muito pesado para falar. Quem é que vai falar assim? Eu me louvo. Quem é que vai falar isso? Que seja feita a minha vontade. Quem vai dizer isso? Eu sou Deus. Ninguém fala. Mas a maneira que as pessoas vivem, as escolhas que fazemos, o que somos, o nosso ser demonstra isso, porque a gente faz o que a gente quer, né? Então, aquilo assim, a pessoa fala assim, eu sou assim. Eu sou assim. Então, quando ela fala assim, eu sou assim, não adianta. Eu sou assim, vou morrer assim. Eu sou assim. Assim como, né? Se alguém faz uma crítica, tudo bem, às vezes fala da boca para fora, tá com raiva porque recebeu uma crítica, mas às vezes a pessoa realmente, ela é assim. Ela fala, eu sou assim, eu sempre fui assim. Quer dizer, ela conjuga no passado, vai para o presente e joga para o futuro. Sempre fui, sou e sempre vou ser assim. Meu Deus, não sabe. Pai, perdoa porque não sabe o que fala. Perdoa porque não sabe o que está falando. Porque é justamente o contrário disso. A proposta de Jesus, o Evangelho, é o seguinte. Você é assim. E aí? O que você quer de mim? Quando a pessoa responde, está diante de Jesus. Aí Jesus fala, o que queres que eu te faça? Se ela responde, eu quero ter isso. Não aproveitou como poderia. Aí ela fala assim, eu quero fazer mais isso. Não aproveitou. Porque ela tem a oportunidade de ir à raiz e de resolver o maior de todos os problemas que começou aonde? Aqui, ó, na criação, quando houve a queda. O homem caiu. Deu errado, pessoal. Deu errado. Ai, Deus não sabia? Deus sabia. E Deus deu a lei para organizar o meio de campo. O meio de campo estava complicado, estava bagunçado. Deus deu a lei para poder minimamente organizar, para poder... Você sabe, né? Quando uma coisa está muito bagunçada, precisa-se de regras, precisa-se de lei, precisa de organizar aquilo ali, porque senão... Então Deus deu a lei, mas a lei não resolvia. A lei não atinge aqui. A lei não resolve o maior problema do ser humano. Aliás, a lei, ela serviu, como a gente está lendo aqui, e vamos continuar lendo, para mostrar
para mostrar, porque tudo, desde o início, estava planejado. Isso aqui, ó. Quando a gente fala redenção, então, queda vocês entendem, né? A queda de Adão, do homem, que somos nós também. Nós estávamos ali também caindo junto com Adão. E temos essa consequência. Assim como também não foi a gente que foi para a cruz. Ah, mas não fui eu que comi do fruto. Sim, mas também não foi você que foi para a cruz, né, e venceu a morte, mas você tem os benefícios da cruz. Você também, a gente pagou esse pato aqui, mas a gente pode também usufruir dessa graça e dessa misericórdia aqui, dessa graça maravilhosa. Então, já havia um plano de Deus para a gente chegar aqui. Já havia um plano para chegar aqui. E esse período aqui teve a lei, né? Aqui teve a lei. Entre a queda e a redenção teve a lei. Depois da redenção, aqui é evangelho. É nova aliança, não mais o tempo da lei. Evangelho e nova aliança. A lei foi aperfeiçoada. A lei se mantém, mas de acordo com a nova aliança. As leis, aqueles rituais, as leis civis, as leis cerimoniais, isso não continua depois da redenção, depois de Cristo. Agora, a lei moral, do que é ético, Jesus até elevou isso. A gente já falou várias vezes e numa outra oportunidade a gente também fala. Mas tudo era para a gente chegar aqui, na redenção. Porque a lei mostrava para o homem o seguinte: o que a lei mostra? O que a lei mostra? Eu não consigo obedecer a Deus. Eu não consigo obedecer à lei. Eu não consigo obedecer, eu não consigo ser quem Deus quer que eu seja. Recebendo um mandamento que vem de fora para dentro. Eu preciso de algo que me transforme de dentro para fora. Porque tudo bem, eu sei o que tem que fazer. Eu sei que isso aqui é certo, eu sei que isso aqui é errado. Mas e aí? O que eu quero fazer o certo e faço e acabo fazendo o errado. Eu não quero fazer o errado e acabo fazendo certo. Então, assim, tudo bem, é bom eu saber o que é errado e o que não é. Mas isso não resolve. Isso pode até, às vezes, me angustiar ainda mais. Por saber, e agora sabendo, não conseguir fazer. Então, a lei guiava, protegia, porque a lei também serve para proteger. Olha, não faz isso não, que é para o teu bem. Ó, não passa daqui, não pode passar daqui, porque é para o teu bem. Aí você vai lá, quebra, passa. Ó, não passa de 80 quilômetros, você vai lá, quebra, tu bate, porque estava a 140. Pô, mas é 110 só o máximo da estrada. Você foi para 140, você desobedeceu. Então, não bateu, mas chegou uma multa. Mas essa multa é porque você desobedeceu. E essa lei existe para não bater. Ah, mas eu não bati, mas poderia ter batido. Na velocidade que estava, poderia. Então, a lei tem o seu papel, mas ela não vai na raiz. Qual é a raiz? Ela não muda quem nós somos. Ela não nos transforma. Mas a redenção, sim. Quando a gente fala redenção, nós estamos falando da nova aliança, do perdão, da graça de Cristo, do que ele fez na cruz. Redenção é cruz, redenção é sangue. Cristo se rendeu, Cristo se entregou. Aqui nós fomos justificados, aqui nós fomos perdoados. Fomos perdoados, não pelos nossos méritos, a gente não fez nada para merecer. Foi pelos méritos de Cristo. Não são nossas obras, são as obras de Cristo. Então aqui, Cristo se rendeu. Crendo eu que ele se rendeu e que ele fez isso por amor, o que eu faço? O que eu faço? Sabendo que ele fez isso por amor, sabendo que eu fui criado, havia uma harmonia, essa harmonia se perdeu, eu estava longe de Deus. Para me aproximar de Deus, Cristo veio e se rendeu. Ele, inclusive na cruz, ficou longe por um tempo do Pai para nos aproximar. Hoje eu tenho a oportunidade de me aproximar de Deus. Hoje a gente, por causa da redenção de Cristo, nós temos a oportunidade de, sabe aquela harmonia que havia
entre Adão e Eva antes do pecado? Sabe aquela harmonia? Sabe aquela paz? Sabe aquela união? Sabe aquele relacionamento maravilhoso, glorioso antes do pecado? Sabe, gente? Nós podemos voltar ao jardim da inocência. Nós podemos voltar ao jardim da inocência. Nós podemos ter uma relação tão harmoniosa, ou melhor, no sentido de que na redenção, na nova aliança, no Evangelho, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Podemos voltar àquela relação e ter uma relação ainda mais profunda, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito Santo não iria habitar em nós se Jesus não tivesse ido para a cruz, para morrer, para levar os nossos pecados. Ele foi o Cordeiro. Aqui, em todo esse período depois da queda, pecado era matando um animal. Jesus veio, ele foi o Cordeiro de Deus. Não temos mais necessidade disso. Por causa do que ele fez, da redenção dele, temos o perdão. Podemos mudar. O Espírito Santo, então agora a gente tem o Espírito Santo. Eu me entrego a Cristo, porque eu me rendo a Ele, porque Ele se rendeu por mim, e aí eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo, sim. O Espírito Santo, sim, junto com a palavra, são as duas coisas, Espírito Santo e a palavra. Vou colocar aqui, ó. O Espírito e a palavra, eles sim podem mudar o que, gente? Quem eu sou. Eu quero dar uma folha de papel para vocês. Hoje eu estou com papel. Deixa eu dar aqui para vocês essa folha. Depois vocês podem passar a limpo. Depois vocês podem passar a limpo. Pode ser essa aí ou pode ser outra. Mas escrevam aí. Não sei se vai estar funcionando aí. Ó. Separei algumas canetas. Se tiverem aí caneta. Mas olha só. A pergunta não é... A pergunta... Nossa, a maior oração que uma pessoa pode fazer e a melhor pergunta que ela pode fazer para Cristo é: o que o Senhor quer de mim? Quem o Senhor quer que eu seja? Anota isso aí. Vê se vocês conseguem apoiar. E depois passa limpo direitinho. Anota assim. Quem o Senhor quer que eu seja? Eu vou anotar também. Quem o Senhor quer que eu seja? Uma pergunta. Quem o Senhor quer? Vamos transformar essa mensagem numa mensagem mais prática. Quem o Senhor quer que eu seja? Porque teoria não muda nada. A teoria não é ruim, não, ela é boa. Mas ela tem que ser transformada em prática, senão ela não muda nada. Ela é boa porque ela nos conscientiza, né? Quem o Senhor quer que eu seja? Outra pergunta. No que eu preciso, que é praticamente a mesma coisa, no que eu preciso mudar? Coloquei. No que eu preciso mudar? Ok. Vamos continuar aqui, para encerrar. Paramos no 11, né? Agora eu guardei, que eu falei. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isto como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Versículo 14. O problema não está na lei,
pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. O problema está em quem, gente? Você sabe quando uma pessoa vai... Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar isso e concordo. Concordo plenamente, porque eu já fiz isso muitas vezes, centenas. Sabe, um bom terapeuta, um bom psicólogo e até um bom pastor, quando uma pessoa vai ali sentar e falar dos problemas, é quando 99% do tempo ali da conversa gira em torno do que a pessoa é. A pessoa está ali, às vezes, para falar do ter. E ela está para falar do fazer. Não, porque eu tenho isso, eu tinha isso, perdi aquilo, ter, eu tinha, não tenho mais, eu tive, eu tinha, eu tenho, eu tive, não tenho, eu tive. Ou então eu fiz, eu não fiz, fizeram comigo, fizeram, eu fiz, eu faço, às vezes faço, às vezes não faço. Mas a gente vai trabalhar aqui na raiz. Porque não vamos ter mudança concreta, definitiva, nós não vamos ter sucesso nenhum nesses pontos, ter e fazer, se a gente não trabalhar aqui. E outra, às vezes a pessoa também vai desabafar, ela fala, porque o fulano, o beltrano, o ciclano, e aí o tempo todo, a pessoa, o pastor, no caso, ele não foca, ele deixa a pessoa falar, mas ele foca na pessoa. Ah, o fulano, o beltrano, é que o ciclano, o fulano e o beltrano, o José, a Maria, o João e o Joaquim, e aí o pastor, com sabedoria, ele vai ouvir, com todo respeito, mas não vai falar do fulano, do beltrano, vai falar 1%, vai falar só um pouquinho. Porque se queremos mudança, temos que falar de você, temos que falar de nós, eu tenho que falar de mim. De mim. Agora, quando um atendimento pastoral, ou psicológico, ou terapêutico, ele é raso, ele é superficial, aí ele vai dançar conforme a música. Vai falar do que a pessoa quer falar, e vai ficar ali falando de coisas que não vão mudar nada. Precisamos... É para o nosso bem. Mas só que eu queria que vocês entendessem que, à luz do Evangelho, não pense só que é para o seu bem. Pense que é o que Deus quer. Quando nós fomos criados, pessoal, nós fomos criados para adorar a Deus. Isso se perdeu por causa do pecado. Isso se perdeu. A gente passou a ter uma natureza... Você vê, a própria terra, que era para o homem ter uma harmonia com ela, olha o que o homem faz com a terra. E a terra também reage. E a terra não deixa barato, não. Olha tudo que o homem faz. Muitos homens fazem com as coisas que Deus criou. E olha também o que essas coisas, da maneira como essas coisas reagem. Toda essa harmonia foi depois do pecado. Aquecimento global, da parte do homem, desmatamento. É só a gente ler Gênesis. Leia Gênesis 3 com carinho, com cuidado, que você vai ver as consequências. A dor de parto que a mulher sofre. E outras, o homem tendo que trabalhar muito, muito. As consequências do pecado. E passamos a ter a natureza humana, essa carne. Que Deus quer uma coisa, a carne quer outra. A carne quer uma coisa e o Espírito Santo quer outra. É uma luta da carne com o Espírito, não é? Então a gente Você acha que é de motivação que o ser humano precisa? Somente? É muito mais. É de autoajuda? É muito mais. Muito mais do que autoajuda. É de oração? É muito mais do que oração. A gente precisa de algo que vá na mais profunda raiz, que nos mude, que nos faça deixar, que a gente deixe de ser quem nós somos. Nós somos um problema. Então nós sem Cristo, nós fora de Cristo, porque Cristo é a solução. Só que as pessoas enxergam Cristo como solução de problemas terrenos, como um entregador do aplicativo iFood, como um balcão de negócios, como um mercado,
como um Aladim da lâmpada mágica. Elas entendem, muitas vezes enxergam Jesus como alguém que concede a ela coisas exteriores. Ele é muito mais do que isso. Ele é a solução para o problema nosso na queda. Ele vem consertar o problema da queda. O Espírito Santo vem nos consertar, nos ressuscitar, nos fazendo nascer de novo, nos libertar do pecado, nos tornar... A gente é pecador. Com o Espírito Santo, a gente é pecador, mas redimido, perdoado, lavado. Não somos mais escravos do pecado. A gente é humano. Assim, 100% mesmo, é depois aqui a glorificação, o corpo espiritual, a volta de Cristo. Mas a gente pode viver a redenção. A redenção, que é quando a gente erra, porque a gente é ser humano, mas não somos mais escravos do pecado. É quando o Espírito Santo nos controla e não mais a natureza humana. É quando nós somos controlados por Cristo e não mais pelos nossos impulsos, desejos, cobiças, pelo pecado, pela carne. Aí vem Gálatas 5, aí vem o domínio próprio, aí vem a mansidão, aí vem o amor, aí vem os frutos do Espírito, por causa do que Jesus fez. Se a gente fosse... Primeiro, a gente não ia se render. A gente só se rende, a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Não teria como essa redenção partir de nós. Essa redenção partiu de Cristo na cruz. E aí agora a gente se rende também a Ele. Então tudo, nada, não teria solução para a humanidade. Não teria solução. Nós estávamos condenados. A ira de Deus ia vir sobre nós. A ira por causa do pecado, porque Deus não negocia com o pecado. A gente estava debaixo de uma ira. Jesus, Ele se colocou na nossa frente. Não, deixa comigo. Ele foi o nosso guarda-chuva. Jesus, Ele tomou a frente e disse, eu aceito o plano. Pai, me envia que eu aceito o plano. Ou o próprio Deus encarnando e vindo cumprir o plano. Para que a gente pudesse ter essa chance. Ter essa chance. Ter esse amor. Ter a chance da gente ser outra pessoa. Nós temos a chance de ser uma outra pessoa. De nascer de novo. De uma folha em branco, de sermos guiados pelo Espírito, de termos o Espírito habitando em nós. Cristo veio nos resolver. Pare, pelo amor de Deus, alguém me assiste e tem feito ainda isso. Pare de querer tratar Cristo como resolvedor de problemas externos. Cristo é o resolvedor do maior problema que somos nós. Cristo veio resolver o problema do ser humano estar longe de Deus. E agora o ser humano pode estar tão perto, mas tão perto de ter o próprio Deus habitando nele. Cristo veio resolver isso. Cristo é para isso. É claro que quando eu sou transformado, me torno uma nova pessoa, mudo, e o Espírito Santo me guia, e eu me torno... se eu era rancoroso, me torno amoroso. Se eu era genioso, eu me torno generoso. Se eu era egoísta, eu me torno uma pessoa solidária. O Espírito Santo vai me transformando. É claro que eu vou mudando as minhas ações. É claro que muda o que eu faço de acordo com a mudança do que eu sou. E é claro que as minhas escolhas sendo melhores, minhas ações sendo melhores, eu fazendo coisas melhores, eu vou colher e eu vou passar a ter frutos do que eu faço. É claro que está ligado sobre isso também. É claro. Agora, o problema é quando a pessoa quer pular para cá ou para cá. É o que a religião faz. As religiões pulam, elas desprezam isso aqui. Elas não têm redenção. Elas querem negócio, elas querem se relacionar com Deus como um negócio. Elas querem o favor desse Deus. Não querem saber, as pessoas não querem saber quem Ele é. Quem é o Deus que me criou? Quem é esse Deus que me amou tanto assim? Quero conhecê-lo. A religião não vai tratar disso, só o Evangelho trata. A religião vai tratar de uma divindade que está aí para atender os teus pedidos. Peça, faça sacrifícios para essa divindade, agrade essa divindade, faça o que essa divindade quer para que você tenha coisas dessa divindade.
Faça o que essa divindade quer para ela te dar o que você quer. Essa divindade vai te dar o que você quer. Não busque a Deus não, mas quando você estiver precisando muito, estiver passando por muitos problemas, ou quando você estiver desejando muito uma coisa, vá na igreja. Vá na igreja domingo para você pedir. Vai pedir. Olha, vê o que você está fazendo de errado, hein? Porque Cristo pode voltar. Você tem que se consertar, você pode perder a salvação. Então eu vou parar de fazer isso, porque eu não quero ir para o inferno. Quer dizer, as pessoas, é sempre aqui ou aqui, nunca aqui, de poucas vezes aqui, raras vezes aqui. Agora, quem está aqui nem se preocupa com isso e com isso, porque está tão focado aqui e sabe que isso aqui é consequência do ser. Nem se preocupa, nem se desespera. Versículo... Agora eu não lembro, eu não falei onde a gente parou. Mas vou terminar, vou deixar o João 15 para a semana que vem. Né? O problema não está na lei. Vou ler o 14 de novo, que ele é maravilhoso. Ele é o principal. Eu vou ler o 14, mas porque o 14 é o principal. O 14 e o 15. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo. Ó o 15. Eu não entendo a mim mesmo, porque o que eu quero fazer, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas é o pecado que habita em mim. Enquanto uma pessoa não se rende e o Espírito Santo não vem sobre ela, a carne prevalece, o pecado prevalece. O que habita nela é o pecado, é a carne. É o pecado. Então ela é, como eu disse lá no início, ela não fala que ela é Deus, de maneira alguma, né? Mas ela acaba sendo o seu próprio Deus, porque ela quer que seja feitas as coisas do seu jeito, no seu tempo. E ela, o verdadeiro Deus, o Criador, ela pouco busca, e quando busca da maneira dela, e quer que ele se enquadre, se molde a ela. Sendo que, poxa, nós somos a criatura e ele é o Criador. E ele se rendeu, nós que devemos nos moldar a ele, e ele nos molda. O Espírito Santo nos transforma, e ele habitando em nós vai nos moldando. Vai nos moldando. Às vezes você tem muitas coisas, você pode escrever nessa folha coisas que você tem que mudar, não pense que você não nasceu de novo. Você pode até ter nascido, eu não sei. Outra pergunta. Coloquei. Qual é a minha verdadeira condição? Qual é, coloca na folha aí, a minha verdadeira condição? Você nasceu de novo ou não? Verdadeira condição. Você nasceu de novo ou não? Porque você pode sim ter nascido. Se você se entregou para Cristo, você nasceu. Mas você vai precisar ter relacionamento com Ele profundo, se santificar, amadurecer, manter essa chama acesa, para Ele ir te moldando e te santificando. Essa graça que te alcançou e te transformou, fez você se render, essa graça vai te transformando. Essa graça, ela não é só salvadora, redentiva. Ela é redentiva, ela é salvadora, mas ela é também transformadora e capacitadora. Eu sei, versículo 18, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. De novo, quero fazer o bem, mas não faço. Repetiu de novo isso. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Então, se faço o que não quero, na verdade sou eu quem o faz. Não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. E a gente vai acabar lendo o capítulo todo. Assim que descobri essa lei,
Vamos até o fim, deixa João 15 para a semana que vem. Fica esse gostinho de quero mais. E eu quero te dar esse convite para você voltar semana que vem, para vocês estarem aqui de novo. Eu quero dar para vocês esse elemento, essa coisa, para vocês guardarem. Sabe o que é? João 15. Pega aí, põe João 15 na bolsa. Põe João 15 na bolsa não, põe João 15 no coração, põe João 15 na mente e fica com isso na cabeça. Poxa, tem que ir lá, porque vai ser pregada a palavra, vai continuar a mensagem. Hã? Não, pode. Pode abrir em casa também. Aí, para terminar então, amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo que permanece dentro de mim. Escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus! A resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Como a gente já leu aqui todo o 7, fica então a lição de casa, Romanos 8. Porque Romanos 8, se o 7 focou nessa luta, o 8 nós vamos ter um foco mais na solução, né? na vida, no Espírito Santo, na mudança de quem nós somos. Vale muito a pena. Só para vocês terem ideia, ó, aqui no capítulo 8, versículo 7, fala assim, ó, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus, nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Pois vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se temos o Espírito Santo, somos controlados por ele. Então, tudo que a gente falou aqui da carne, da natureza humana, do pecado, se eu tenho o Espírito Santo, então eu não estou mais sofrendo as consequências da queda. Eu estou vivendo as consequências da redenção. Os benefícios de uma redenção que eu não merecia. Fique de pé, por favor. Então, Romanos 8 fica para casa e João 15. E a gente continua na próxima semana. Vamos continuar falando dos 3, mas vamos focar na próxima semana mais no fazer. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, meu Deus, eu tô assim. Eu prego, mas eu mesmo fico como se eu me sinto sentado aí, sabe? Eu me sinto literalmente sentado aí. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, que eu falei no início. Vou mostrar primeiro para vocês que estão aqui presencialmente. Tá vendo que é a mesma? Só que aqui fala crença de identidade e valor próprio. Tá falando da pessoa se valorizar e tal. Aí aqui vai falar dela dizer eu posso. Crença de capacidade, eu mereço. Vocês podem ver que aparentemente é legal. Aparentemente é bacana. Tá igual ali no quadro. Só que vocês conseguem entender que o foco aqui não é Cristo. O foco é a pessoa. Você pode, você merece. Ajuda algumas pessoas que estão muito caidinhas, mas não é evangelho. Olha aí, pessoal, vocês que estão online, dá para vocês verem essa parte aqui, ó? Deixa eu aproximar, ó. Porque o evangelho vai dizer o seguinte: você não presta. Você precisa nascer de novo. Você não consegue. Você precisa de mim. Sem mim nada podeis fazer. Você não deu certo, mas olha, em Cristo você pode consertar tudo.
Então o Evangelho valoriza, o verdadeiro valor está no Evangelho, só que não na nossa capacidade própria, mas na obra de Cristo na cruz. Em Cristo podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Só que essas mensagens aqui não vão falar Cristo, não vai apontar para Cristo. O foco não é Cristo. O foco é a pessoa acreditar em si mesma, se valorizar, se amar. Então, assim, eu reconheço que pode ajudar algumas pessoas, mas não transforma, não vai na raiz. E está indo até na contramão do Evangelho. Porque o Evangelho exalta Cristo. E aqui está, tipo, exaltando a pessoa. Isso, o tempo acaba fazendo ela conquistar e se afastando cada vez mais de Deus. Sim. Fazendo as coisas conforme ela acha que é o certo. Sim. E aí a gente vê as consequências aí. Temos muito mais para falar? Temos. Mas o Espírito Santo tem que me ajudar com o domínio próprio e parar. Porque temos um domingo, temos um almoço, temos outras coisas. Temos um horário que não é padrão, mas é um horário médio de terminar. E é isso, né? Por isso que temos outro domingo, por isso que temos terça, por isso que temos live, por isso que temos... Mas por que não dá para a gente chegar aqui? Não dá para ler a Bíblia assim. O que Deus vai falar comigo? Aí quando é um puxão de orelha, a pessoa, não. Deixa eu ir outro. A pessoa quer algo que fala, eu sou contigo, não temas, não te espante. Agora, se ela vai assim, ó, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Arrependa-te. Ainda hoje pedirão tua alma. Não. É aquela caixinha, né, que você pega a promessinha, que só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Não tem nada para falar para a gente mudar, para a pessoa deixar de ser quem ela é. Então, é por isso que teremos o curso. Exatamente. Ah, gente, esse curso. Ah, gente, aproveite. Vai. É porque vai ser uma aula só por semana. Então aliás, vai ter o domingo. Na verdade, serão duas, né? O domingo, que vai ficar gravado. Então já fica até esse recado aí. Domingo, 8 da manhã, a partir do dia 27, a escola dominical aqui. E algumas matérias do curso eu vou trazer para essa escola. Depois que o curso terminar, essa escola bíblica vai ter para sempre. Mas nós já vamos começar aproveitando ela, né? Já que é o domingo, enfim. Mas vai ficar gravado também. Aí depois nós temos na quinta com o professor Vinícius. Quando não der uma ou quinta ou outra, vai ter terça. E às vezes vai ter terça mesmo tendo... teve domingo, teve quinta, mas vamos ter uma terça também para tirar dúvidas dos alunos. Aí o professor Vinícius vai se colocar à disposição. Então, é assim... 19 horas. O de quinta sempre 19 horas. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aqui, ó, qualquer dúvida sobre isso aqui, pode mandar. Qualquer dúvida sobre a mensagem, me envie. Qualquer dúvida sobre o curso, me envie. O grupo já foi feito, não botei nada no grupo ainda, mas a partir de hoje vou começar a colocar e vou pôr as matérias para vocês darem uma olhada lá. Quais serão as matérias, tá bom? Vamos orar. Vamos ouvir essa canção novamente? Que agora vocês vão entendê-la, nós vamos entendê-la melhor. Com certeza. Nós vamos entendê-la melhor. Sabe o que eu vou fazer essa semana, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês várias canções que falam sobre o ser. Pessoal, não chame canção que fala, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não chama isso de louvor, pelo amor de Deus. Quando alguém fala, chama isso de louvor, esse louvor que eu vou ter a vitória, ai, chega até dói meu ouvido, mano. Louvor é quando você exalta Deus. E as melhores canções que falam de Deus são as canções que tratam disso aqui, ó. De nos mudar. Essa é uma delas. Olha só essa canção, gente. Vamos ouvir essa canção de novo? Para a gente terminar o culto a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nessa folha, gente, escreva. Enche essa folha aí. Sabe?
pense, reflita, analise, se conheça, peça ao Espírito Santo para mostrar. Trabalha nessa folha, vai trabalhando nessa folha aí. Ao invés de apresentar para Deus uma lista de pedidos, apresente a Deus essa folha. Pergunte o que Ele quer que você